Paz do Senhor, igreja. João, Evangelho de João, capítulo 18. Enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de nos trazer em paz e pela primeira vez a esta casa. Eu quero glorificar ao Senhor pela manhã que tivemos, agradecê-los pela boníssima recepção. Quero também agradecer a minha amiga, Radassa. Deus te abençoe, minha irmã, juntamente com o pastor Júnior, transmita meu abraço. Minha também amiga, irmã Luísa, Deus te abençoe e te dê forças, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Isaac, é um prazer conhecê-lo. E também me sinto feliz pela oportunidade de rever a minha pastora, irmã Rosana, Josane, Jéssica, minha amiga Kérima. Para quem não sabe, morei 9 anos em Ribeirão Preto e meu sotaque já está condenando, né, Kérima? Estou de volta há 3 meses à minha terra em Belo Horizonte. Trago saudações do nosso pastor presidente, pastor Paulo César Pereira, e do meu pastor, que também é o vice-presidente. Saudações ao pastor Isaac, do pastor Laércio, do pastor Paulo. Deus abençoe. E sem mais demoras, eu quero apresentar. Quem estava aqui de manhã, diga glória. Amém. Meu livrinho continua ali, tem pouquíssimas unidades. O prefácio é escrito pela pastora Rosana, tá? O livro foi lançado ano passado. Pode o Senhor usar uma mulher como eu? Sobre chamado e vocação. Você que não adquiriu, eu não queria levar ninguém de volta para BH. Você que não adquiriu, no final eu vou estar ali te abraçando e fazendo a dedicatória. Amém? Nós começamos, e você pode abrir também a sua apostila no módulo. Meu módulo é De Volta ao Jardim. Nós vimos o módulo 1, 2, 3 e 4 e um pedaço também do módulo 5. Você pode abrir, quem tem a apostila, também no módulo 5, porque eu quero repassar, porque o tempo dá para isso, um pouquinho do módulo 5 como introdução, e nós já vamos para o módulo 6, como eu disse para as irmãs que nós vamos concluir. Certo? Então, deixa a sua apostila aberta no módulo 5 e nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 18 primeiro. Depois nós vamos ler o 19, depois nós vamos ler o 20, porque é a escola bíblica de mulheres. Diz assim a palavra do Senhor, 18, 1, a primeira igreja. Amém. Primeiro, tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Que havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. Então, o tema da ministração, da parte que me coube, foi de volta ao jardim. Recapitulando, nós vimos sobre o livro do Gênesis, sobre um homem ser teorreferente, sobre a criação da mulher, sobre o retorno ao jardim. E nós vimos no final da manhã a promessa que o Senhor fez para a mulher. Gênesis 3,15. Então, lembra como eu disse? Estavam enfileiradinhos Adão, Eva e a serpente. Deus, como juiz, estava na frente porque eles haviam pecado. E o Senhor começa a dar as sentenças. E o Senhor diz para a serpente, que é quem? Quem é a serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Deus está dizendo, serpente, você tem uma linhagem, você vai ter filhos. E o próprio Jesus disse, vós, enganadores e mentirosos, tendes por pai o diabo. Recapitulando o que dissemos pela manhã, Deus estava dizendo, você vai gerar
Caíns, mas eu, na mulher, gerarei Abel. Você vai gerar Sodoma e Gomorra, mas eu na mulher gerarei Noé. Você vai gerar a mulher de Ló, Satanás, mas eu na semente da mulher gerarei Abraão. E de Abraão, Isaque, de Isaque, Jacó, e eu gerarei em Maria o meu filho Jesus. Esta te ferirá a cabeça, ele ferirás o calcanhar. A profecia do Senhor reverbera e permanece durante anos. E agora, numa quinta-feira como essa, Jesus está com seus discípulos, com os apóstolos. Ele canta um hino e segue para um jardim. O jardim que Adão saiu é um lindo jardim florido. Mas o jardim que Jesus entra é um jardim escuro e espinhoso. Adão sai do jardim do Éden por causa da desobediência. Mas Jesus está entrando no Getsemane por causa da obediência. Lá no jardim do Éden, Adão peca contra Deus. E ele trai a confiança de Deus. Quem lembra diz amém. Ele trai a referência de Deus escolhendo Satanás. Mas no Getsemane, Jesus se ajoelha e diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Tem um outro jardim, nesse jardim tem um jardineiro, e nesse outro jardim, Jesus está nos representando. Agora, ele está orando pela terceira vez, quando de repente ele vê se aproximando uma multidão, uma pequena multidão, com tochas acesas e espadas, como se fossem prender um grande criminoso. Ele levanta. Pedro, Tiago e João estão dormindo a uma distância de mais ou menos 100 metros. E Jesus disse: levantai-vos e andai, porque é chegado o que me trai. Judas vai até ele e o beija. E ele olha para Judas e diz: amigo, o que você está fazendo? Amigo. Prendem Jesus. Levam Jesus. Esbofeteiam Jesus. Cospem em Jesus. Tiram as vestes de Jesus. É uma noite sem descanso. Pilatos lava as suas mãos enquanto o povo grita: soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. 9 horas da manhã, ele está subindo o Monte Calvário. O Monte Caveira, os seus pés estão sangrando. Como se isso já não bastasse, lhe deitam em uma cruz de madeira, cruzam os seus pés e ultrapassam os seus pés com um prego. A profecia de Deus no jardim do Éden está se cumprindo. A semente da serpente está ferindo o calcanhar da semente da mulher. O Filho do Homem está levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas pelas suas pisaduras estamos sendo sarados. Meio-dia, o Salvador está preso à cruz. De repente houveram trevas sobre a face da terra. 1 hora da tarde, 2, 3. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, agora escreve: e despojando os principados e potestades,
O que você quer dizer com isso? Paulo, Colossenses 2, 14 e 15. Ele está dizendo, pelo poder do Espírito e pela iluminação do Espírito, no alto daquela cruz há uma guerra travada. De um lado, a semente da mulher, o segundo Adão. Do outro lado, a serpente. A serpente está dizendo pela boca do malfeitor da cruz: tu não és o Filho de Deus? Então desce dessa cruz. Ele está ferido, seus olhos estão inchados, a sua língua está inchada, como profetizou o salmista. A língua se apegou ao paladar, mas de repente ele diz: tenho sede. Para que se cumprisse as escrituras, lhe deram vinagre no lugar de água. E depois ele olha para o céu e dá um grito. Que grito foi esse? Não sabemos. Mas nós sabemos o que significa esse grito. O que significa esse grito? Quando um soldado está de frente para o adversário e está a ponto de derrotá-lo, ele corta a cabeça do general, do exército inimigo. Ele pisa no seu pescoço, levanta a sua espada e dá um grito de guerra que diz para o seu exército: nós vencemos a guerra. Nós vencemos a guerra. As mãos de Jesus estão amarradas ao tronco, as mãos de Jesus estão presas no madeiro, mas o espiritual está se movendo aos pés da cruz. Jesus dá o grito de guerra, todo o céu entende e ele grita: tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo, a terra começa a tremer num grande terremoto. Os santos ressuscitam. O calcanhar dele está ferido, mas a cabeça da serpente está esmagada. A profecia do Éden se cumpriu na cruz. A profecia do Éden se cumpriu na cruz. O evangelho do Éden se cumpriu na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tomba a cabeça e expira. Quem não está entendendo nada, aos pés da cruz está desesperado, com a mão na cabeça, dizendo: ai de nós, se mataram o nosso líder, vão nos matar também. Quem não está entendendo nada está desesperado, dizendo: o evangelho não deu certo, ou caminhamos até aqui para nada. Os apóstolos estão apavorados, dizendo: andamos com ele 3 anos, para agora morrermos também na cruz. Mas ele agora entra à direita de Deus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Enquanto isso na terra, João 19, 40, 41 e 42. Enquanto isso na terra, e eu já estou na sua apostila, no módulo 6, a esperança no meio da dor, o jardim ainda está vivo. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto. E havia um horto. Horto é jardim. Horto é um pequeno jardim. Naquele lugar onde fora crucificado, e no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto, aquele sepulcro, puseram Jesus. Enquanto isso, no meio da dor, tem alguém dizendo: ai, 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 ai. Lá no Éden, na viração do dia, era o lugar propício para Deus aparecer, se manifestar, se revelar, se relacionar com o homem. Sim ou não? Era ali. E depois dali, tem alguém que fica em dúvida. Mesmo porque foi necessário a Jesus, certa feita, passar por Samaria. E quando Jesus está passando por Samaria, ele encontra uma mulher samaritana. E ele disse: me dá de beber. E ela diz: Jesus, mestre, o poço é fundo, eu não tenho com que tirar. E tu me pedes dar de beber? Se você soubesse quem eu sou. Aí ele disse: mas se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria a água da vida.
Ela entende, vai entendendo com a conversa, com o relacionamento quem ele é e diz: mestre, antigamente os nossos pais adoravam no monte. E agora dizem que é para adorar no templo. Quem está certo? Mulher, chegará um tempo, e o tempo é este, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Depois do Éden, não tínhamos como adorá-lo a não ser em lugares específicos. Depois do Éden, mulheres eram restritas à entrada da porta do templo. Depois do Éden, mulheres não podiam oferecer sacrifício. Depois do Éden, mas o dia que colocaram ele no jardim, ele está anunciando: tem um lugar que eu estou preparando de retorno. Este lugar vai remeter ao início, vai remeter ao começo. Lembra que eu disse que Gênesis é o livro das origens e o livro dos princípios? Agora ele está dizendo: vai chegar um tempo, e um tempo é este, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Os evangelistas narram que quando Jesus é colocado no sepulcro dentro desse jardim, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, observavam de longe, até a porta do sepulcro ser fechada e selada. Elas ficaram ali observando de longe, mas tiveram que ir para casa, porque o texto diz que por causa da preparação dos judeus, porque Páscoa, porque depois sábado, e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Então as mulheres foram para casa. Então as mulheres não tinham mais Jesus aqui para lavar os pés, nem para entornar óleo sobre a cabeça, nem chorar aos pés deles e enxugar com seus cabelos. As mulheres não podiam mais servi-lo com as suas fazendas. Os discípulos não tinham um ponto de encontro, seja ele no Monte da Transfiguração, seja ele no jardim de oração, seja ele dentro do cenáculo. Por quê? Cadê Jesus? Aí talvez eles pensem: agora lascou. Sabe por quê? Porque ele estava nos ensinando que era para estar com ele. Agora nós não temos nem o templo e nem ele. Para onde nós vamos? E ele está na sepultura. Mas o Espírito Santo, quando Jesus dá o brado na cruz, o véu do templo, lembra? Os santos saíram dos seus sepulcros e apareceram a muitos nas ruas de Jerusalém. E alguns diziam: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E agora tem gente que está entendendo. Se o véu do templo rasgou, é porque a passagem está livre. Aí o mesmo Espírito visita Madalena, que está chorando, porque ela era possuída por 7 demônios e foi liberta e grata. E o Espírito está dizendo: vai ficar aí chorando. Ele está no sepulcro. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade podem me afastar do amor de Deus. Ô Salomé, minha filha, vamos lá no sepulcro. Tá doida? Você viu o tamanho da pedra que está lá? Vamos lá. Porque quando o Espírito fala, vai. João 20, do 11 ao diante. Chegaram lá e a pedra já estava removida. Quando Maria olha, ela entra em pânico. Ela entra em desespero. Porque ela pensa: poxa vida, fizeram covardia com ele, não gostavam dele, mas agora não deixam nem eu adorá-lo depois de morto. Ela não se deu conta, mas ela estava num jardim. Ela não se deu conta, mas ela estava no jardim.
E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhes disse: por quê? Levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Parece que eu estou vendo Eva saindo do Éden e dizendo: que saudade eu vou ter dele. Parece que eu estou vendo Eva de mão dada com Adão, ou não, saindo lá e dizendo: como é que nós vamos fazer sem ele? Olhando para trás, dando a última olhadinha no Éden, Deus encerrando as portas do Éden, colocando querubins com espadas flamejando, dizendo: enfrenta, querem tentar pular o portão? Vai morrer pela espada de fogo do anjo. Não tem jeito, Adão. Estamos condenados a viver sem ver a face dele para sempre. Talvez aquela mulher olhou para o céu e disse: o Senhor prometeu que um dia, da minha semente, nasceria um que resgataria o meu direito de te olhar, Jesus. Maria olha para o jardineiro, e a Bíblia diz que ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se foi você que levou ele, diz para mim. Maria só queria ver a face de Jesus. Maria só queria acesso, presença. Diz aonde ele está que eu vou lá. Ela confundiu. Ela achou que Jesus era o jardineiro. Mas de certa forma, Maria estava certa. Porque o jardineiro fiel não abandona o jardim da alma do crente. Ele arranca espinhos, ele pisa em ervas daninhas, ele coloca tudo no lugar, ele dá forma ao jardim, faz da terra infértil uma terra fértil. Ele olha bem para ela e diz: Maria. E aí ela lembra que na verdade aquele jardineiro já tinha feito um trabalho no coração dela. Ela lembra que na verdade aquele jardineiro expeliu 7 demônios do coração dela. Aí ela diz: meu filho, é o jardineiro, é o Senhor que está aqui, é o Senhor. Ela voltou para ele e disse: jardineiro só não, mestre. Aí ele diz: não me toca. Eu sei que a tua vontade é me abraçar, me beijar, me agarrar, não me deixar ir. Mas Maria, corre e vai dizer aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Vai dizer àquele que está me seguindo e àquele que está frouxo que eu ressuscitei. Vai dizer àquele que está firme e àquele que está fraco que eu ressuscitei. E o meu primeiro encontro no jardim foi com a mulher que cedeu, com a mulher que pecou. Eu não sorrei o ventre de uma mulher, mas a minha misericórdia abraçou as mulheres e disse: vocês vão me ver primeiro, vocês vão testemunhar primeiro o retorno do jardim. Não é um jardim como Éden, é o jardim da ressurreição. Agora corre, mulher, e diga que ele está vivo. Maria corre dizendo: porque o jardineiro fiel, o jardineiro fiel, no livro de Cantares, diz para sua noiva: jardim
fechado. És tu, amiga minha, formosa minha. No teu coração só eu posso ter acesso. E eu cultivo no teu coração as mais lindas roseiras. Eu cultivo o mais belo cheiro para que você possa não ter cheiro de morte, mas ter cheiro de vida. Cheiro de Cristo. Aí, Maria saiu gritando. E os discípulos não acreditaram nela. E ficou um nó na cabeça de todo mundo. Aí Pedro disse, quer saber, eu acho que a Maria comeu demais. Eu acho que a Maria, eu não sei o que ela arrumou. Esse negócio do emocional da Maria. Sabe quando fala assim pra gente, irmãs? O emocional da Maria está meio abalado. Sabe? A Maria só pode estar com o TPM, ela está com o emocional abalado. E você quer saber? Cansei de história, vou pescar. Então vai. Os outros disseram, vamos nós contigo. Mas a Maria está lá adorando ao jardineiro fiel. Quando chegam na praia, João cutuca André e diz, você não perdeu o jeito não, né rapaz, 3 anos. Ih, meu filho, isso aqui é igualzinho andar de bicicleta. Quer ver, ó, põe a rede, sai nada. Põe a rede, não sai nada. Põe a rede, não sai nada. Estamos lascados. Sem ministério, sem serviço. Conta de água e de luz está chegando. Mas aí o dia está amanhecendo. E chega um viajante na praia. E grita, filhos, tendes alguma coisa para comer? Parece que alguém diz, pronto, outro lascado. Nós não tem quem dirá para dar para os outros. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio fogo, peixe, pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Depois ele aparece aos 500, aparece aos 2 discípulos de Emaús e também aparece aos 11. Vai dando dia da sua ascensão. Ascensão é quando Jesus sobe aos céus. E ele vai andando e dando as últimas instruções aos discípulos. Porque ele havia dito, eu irei adiante de vós para Galileia. Tem coisa que Jesus fala. E na hora do desespero a gente perde todas as estribeiras. Mas Jesus já falou. Eu irei adiante de vós para Galileia. Aí eles estão andando, graças a Deus, acabou. Já foi o sepulcro, já foi a cruz, já foi tudo. Glória, 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 aleluia. Aí Jesus está falando, aí de repente o pé de Jesus começa a levantar. Jesus começa a levitar. Parece que eu vejo Pedro, que é o sanguíneo, dizendo, pronto, mais essa. Eles vão olhando, Jesus vai sumindo, 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 até que uma nuvem o encobre, um olha para o outro, e todo mundo olha para cima. Chega 2 varões de brancos, cutuca de um lado, cutuca do outro. Ei, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, da forma como vocês viram subir, vai descer. Parece que eu vejo eles fazendo assim, ó. Agora nós vamos para onde? Agora nós vamos para onde? Vamos continuar que jeito? Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder.
Quem é o jardineiro? Jesus. Onde é o jardim de retorno? Onde? Eles entram no cenáculo e ficam mais ou menos 10 dias orando, cantando, jejuando. Onde é o jardim? Na presença do Espírito. Quem é o jardim? É o Espírito Santo. É Ele o acesso entre eu e Deus, entre você e o Pai. Ele é o acesso. Vai retornar para o Éden? Não. Vai retornar para o horto? Não. Para o Getsemane? Não. Vai para a presença, porque ela está disponível. Chegará um tempo, e um tempo é este, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em espírito, em espírito, em verdade. E eles estavam reunidos e quem sabe cantavam: Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. E batiza cada um. Se o jardim era lugar de encontro, o Espírito é o encontro. Se o jardim era lugar de remissão, o Espírito nos empurra para o trono de Deus. Se o jardim era um meio e um lugar correto de falar com o Senhor, aonde eu estou, o Espírito está também. É por isso que a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A minha vontade de pecar. Eva viu o fruto, tomou, comeu e deu. Tomou, comeu e deu. Não é isso, minhas irmãs? Mas agora o Espírito está dizendo: você pode sobreviver. Como? Andar em espírito. O que é andar em espírito? É estar de volta ao jardim. O que é andar em espírito? Não é andar com o Espírito. Porque andar com o Espírito é ter, sabe aquele negócio que você diz assim: é porque veio uma voz aqui no meu ouvido e falou aqui. É porque veio alguém e sussurrou aqui. Você pode até achar que é, mas não é assim. Você vai aprender hoje na escola bíblica. Andai em espírito. Presta atenção. Você, espírito, presta atenção. Você, espírito, não é andar com, é andar em. E se cumprindo o dia de Pentecostes, de repente, veio do céu um som. O Senhor tomou a audição. Como um vento veemente e impetuoso, o Senhor tomou os sentidos, encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas. O Senhor está abrindo a visão. Por eles, línguas repartidas como que de fogo, o Senhor está abrindo a boca, a quais o Espírito concedia a cada um que falasse. No Éden, viam Deus, ouviam Deus, conversavam com Deus. Agora no cenáculo, agora em Franca, agora em Belo Horizonte, agora no Japão, agora na Coreia, agora no meio da rua, agora na tua pia, agora dentro da tua casa, foram cheios do Espírito Santo. No jardim eu via Deus, mas dentro do meu quarto eu vejo Deus, na minha pia eu vejo Deus, no meu carro eu vejo Deus, eu vejo Deus nesse templo, eu vejo Deus nessa casa, eu vejo Deus no leito da UTI, eu vejo Deus no velório, eu vejo Deus no vale, eu vejo Deus nos montes, eu vejo Deus de perto, eu vejo Deus lá longe, porque o Espírito está tomando a noiva do Cordeiro. Que concedia a cada um
para que falassem. Agora eu estou vendo Pedro, aquele homem. Você conhece esse homem? Não conhece. Você conhece esse homem? Não sei, tem raiva de quem sabe. Conhece esse homem? Não tem nem ideia de quem seja. Ele sai, ele rompe as portas do cenáculo e começa a gritar nas ruas de Jerusalém: escutem! Me perguntaram há 50 dias atrás se eu conhecia aquele homem. Eu não tive coragem de falar, mas olhem para mim, eu sou dele, eu ando com ele, eu estou cheio dele, eu estou de volta ao meu lugar de origem, na presença dele. Só que o interessante é que não era só os 12, os 11 que estavam ali. Tinham mulheres, tinham crianças, tinham jovens e velhos. Portanto, agora não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem homem nem mulher. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito de Deus tomou boca de mulheres, o Espírito de Deus tomou boca de homens, e daquela ocasião em diante, os enfermos foram curados. Daquela ocasião em diante, não é que teve campanha de 7 chaves, de 7 envelopes, da porta aberta, ano da reconstrução, restituição, blá, 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 não. Ano de encher do Espírito e joelho no chão. Joelho no chão e encher do Espírito. Não é campanha para carro, não é campanha para casa, não é campanha para faculdade, para marido, para namorado. É encher do Espírito. Cada um vendia a sua propriedade, depositava tudo aos pés dos apóstolos. Eles só queriam a presença do Espírito, porque não tinha quem pudesse deter. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu que Herodes e César ficaram endemoniados e disseram: vamos parar esse povo, vamos. Como é que a gente vai fazer agora? Vamos encarcerar esse povo na prisão, porque sem estar juntos não conseguiam adorar. Aí prenderam um tal de irmão Pedro lá na prisão, mas a igreja orava, o Espírito desce, manda um anjo, rebenta a prisão. Pedro aparece em casa e diz: oi, cheguei. O Espírito Santo foi lá. Depois prenderam um tal de Paulo com um tal de Silas. Eles disseram: aqui a prisão está fria, nós estamos com fome, barriga roncando, costas ardendo. Como é que nós vamos fazer? Você ora e você canta. A Bíblia diz que quem está triste ora, quem está alegre canta. Tinha um que estava mais alegre do que o outro, porque um começou a cantar e o outro começou a orar. De repente o Espírito não aguenta, o Espírito vai e abre prisões, porque não tem prisões que detêm o Espírito. Os anos se passam e o Espírito continua vivo no meio da igreja. Em 1901, um jovem chamado Evan Roberts está no país de Gales. Ele é um estudante. E alguém diz: olha as famílias e olha as casas. As mulheres têm um monte de filho, mas os maridos são espancadores. Está cheio de bar de cachaça aberto. Aí ele fez igual Daniel: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão que já foi esmagado lá na cruz vai dormir. O moço se ajoelhava nas reuniões de faculdade e dizia: manda o teu
poder. O governo fazia reuniões e a pobreza ia aumentando no país de Gales, mas numa sala com 5 jovens estavam de joelhos dizendo: manda o teu poder. O governo mandava subsídio e as minas de carvão iam abarrotando de homens. Os homens paupérrimos não tinham nada, as crianças doentes, as mulheres morrendo cada vez mais nos partos, mas na sala de oração tinha alguém dizendo: manda o teu poder, tu és a vida da igreja. De repente veio o Espírito, de repente aquele jovem se levantou e começou a pregar junto com ele uma jovem. Eles começam a pregar do poder do Espírito, as reuniões de oração se enchem, e quando as reuniões de oração se enchem, começa a acontecer um movimento naquele país. O que? Os homens que iam para o bar beber cachaça agora vão para o culto, as mulheres que apanhavam do marido agora acham o marido sóbrio, os meninos que não gostavam nem do pai e da mãe viravam trombadinha no meio da rua, estão falando em línguas estranhas no meio do culto. O culto vira madrugada, não é madrugada de cantarola, é madrugada de poder. E agora todo um país é cheio. Os donos dos bares ficavam na porta olhando: cadê os clientes? Os clientes não vêm porque os clientes são cheios do Espírito. De repente não há mais nenhum bar no país de Gales. De repente toda aquela cidade começa a enriquecer, porque o dinheiro não vai para cachaça, o dinheiro vai para dentro de casa, para a educação dos meninos. E agora aquelas mulheres antes que eram fraquinhas são amadas e cuidadas. Olha o Éden voltando, olha o Éden voltando. São cuidadas pelos seus maridos que tinham amantes e prostitutas na rua, chegam em casa, olha para suas esposas e diz: você é carne da minha carne, osso do meu osso. Olha o Éden voltando. Agora nós estamos vivendo um grande avivamento. Este avivamento toma conta de mais de 10 países, e uma multidão de gente é salva pelo poder do Espírito. Ele é o retorno ao jardim. O Espírito é o jardim. Jesus é o jardineiro. O Espírito é o jardim. Jesus é o jardineiro. O Espírito é o jardim. Jesus é o jardineiro. Como que o jardineiro cultiva o jardim? Palavra. E o semeador saiu a semear. A semente é boa, a mesma, mas se a semente cair em abrolhos, é sufocada e morre. Se a semente cair no meio dos pedregais, ela não frutifica. Se os passarinhos vierem comer essa semente, ela não tem chance de florescer. Mas se cair em terra fértil, o Espírito de Deus vai dizer: jardim fechado és tu. Jardim fechado és tu. Não precisamos de nada, precisamos de poder. Não precisamos de tantas conferências, precisamos de poder. Não precisamos de uniforme novo, precisamos de poder. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, ouça, precisamos de poder. O lugar de Deus para a igreja no retorno das configurações originais é no Espírito. Marido só consegue amar a esposa como Cristo amou a igreja, no poder do Espírito. Esposa só consegue edificar a tua casa no poder do Espírito. Poder do Espírito não é só para ministério. Poder do Espírito não é só para pregar e cantar. Poder do Espírito é para retornar ao jardim. Poder do Espírito é para cumprir propósito de gerar filhos para a glória de Deus. Poder do Espírito é para não deixar a casa desmoronar. Poder do Espírito é para quebrar ciclos, porque na sua família tem 5 gerações de divórcio, tem 10 gerações de abortos, mas na tua família o poder do Espírito quebra. Na tua família tem histórico de suicídio, tem histórico de abuso, mas o jardim está de volta para dizer: homem, mulher, volta à configuração original. O jardineiro fiel está vivo. O jardineiro fiel está vivo. O jardim está aberto, entra. O jardim está aberto e a presença de Deus passeia pelo jardim. A presença de Deus passeia pelo
jardim. E aí João escreve: eu, João, vosso irmão e companheiro nas aflições, estava numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo, quando eu ouvi uma voz como de trombeta, que dizia: João, aquilo que vês escreve em um livro. Virei-me para ver que voz era aquela e fui transportado ao terceiro céu. Quando cheguei ao terceiro céu, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. A sua voz era como a voz de muitas águas, os seus olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Ele tinha um cinturão de ouro no seu peito, os seus pés como um latão reluzente, as suas vestes como de linho fino. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. Ele passeava no meio dos 7 castiçais. Quem é os 7 castiçais? São a igreja do Senhor, com lamparinas acesas, olhos sobre a cabeça e vestes brancas. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Os 7 castiçais estão acesos, e Jesus, o dono da igreja, passeia no meio dela, se revela no meio dela, fala no meio dela. O Jesus no meio da igreja, conta no meio dela, recebe louvor no meio dela, porque pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. E ele passeia quando invocamos o poder do Espírito, que é o nosso jardim. Andai em Espírito. O que falta para a igreja brasileira no ano de 2025? Poder do Espírito. O que falta para a igreja brasileira? O que falta para o círculo de oração? Poder do Espírito. Não estamos confinados a reuniões e a templos. Precisamos do poder do Espírito. E o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus e o Pai é Deus, e Ele, como Deus, espera que oremos. Vem Espírito e me enche. Vem Espírito, tu és o meu jardim, jardim fiel, jardim fiel. Vem Espírito andar comigo para que eu não peque como Eva. Vem Espírito andar comigo para que eu ame ao Senhor. Vem Espírito andar comigo, que haja barulho de línguas estranhas neste lugar, que haja barulho de voz profética neste lugar. A Bíblia diz: toda língua estranha é para os infiéis, mas a profecia é para os fiéis. Recebe dom de discernimento do Espírito, recebe dom de curar, recebe variedade de línguas e interpretação de línguas, recebe o dom de profecias. Que essa igreja seja cheia do Espírito, porque ele é jardim aberto para o retorno na presença de Deus. Eu navegarei, eu navegarei no oceano do... A igreja se coloque de pé. Ao Deus do meu, é na presença do Espírito de Deus, eu navegarei. Enquanto eu canto, você ora aí no oceano do... Espírito,
nudez. E o Espírito Santo diz que a noiva que irá encontrar com ele não pode estar nua, precisa estar ataviada, como a esposa se atavia para encontrar com o esposo. O que são esses atavios? São penhores do Espírito. O que são esses atavios? É o brilho do Espírito. O que são esses atavios? São os dons e o fruto do Espírito Santo. Aí a pergunta dele é: você está nua? Você está nu na presença de Deus? É tempo de se ataviar. É tempo de se vestir. E o tempo é agora. Então clama. Clama o Espírito de Deus enquanto nós cantamos esse refrão.